Tem 15 minutos agora para ficar bem na mão boa, viu? Muito obrigado. Nossa diretora-geral, Mona Lisa Varela. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo. Pode crer no que digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder, em te perder, em te perder. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, que hoje nós estamos começando o nosso programa com essa bela música, Ninguém Vai Tirar Você de Mim, de Edson Ribeiro e Hélio Justo, né? Os autores dessa bela música, Ninguém Vai Tirar Você de Mim, que foi gravada em 1900 antigamente pelo rei Roberto Carlos, né? Eu gosto muito das músicas do rei Roberto Carlos. Ainda não escutei nenhuma que eu não gostasse, né? Então o rei Roberto Carlos, a característica das músicas do rei Roberto Carlos, o rei da juventude brasileira, o rei da música brasileira, né, música popular, é justamente o amor, né? O tema é o amor, né? O romantismo, né? Então é assim nós estamos começando com essa bela música, né? Não me canso de falar que te amo, né? E que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo, eu por você faço tudo. Pode crer no que digo, né? Lindo, né? E o nosso programa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, Varela no ar. O programa do Varela já está começando agora. Um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, o dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços, a melhor equipe da cidade. Participe da oração da Varela, né? Quarta-feira, 18h30, não importa a sua religião. Vá lá e participe com a missionária Natália Varela. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, os telefones 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaesteticabeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina, na TV Diário, domingo às 20 horas, e a apresentação é da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, no programa da missionária Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícias do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E no nosso programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nós faremos a leitura do capítulo 8 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro
do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava lá, consentindo na execução de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. A perseguição da igreja. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 2. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram luto solene por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Saulo, entretanto, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Filipe evangeliza Samaria. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte levando a palavra da Boa Nova. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Foi assim que Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a anunciar o Cristo à população. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia. Unânimes o escutavam, vendo os sinais que ele fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 7. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8. Era grande a alegria na cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Na cidade estava morando um homem chamado Simão. Ele praticava a feitiçaria e fascinava a população da Samaria. Ele se fazia de importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 10. E todos, do menor ao maior, lhe davam ouvidos e diziam: este homem é a força de Deus, chamada a grande força. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 11. Davam ouvidos a ele porque desde muito tempo os fascinava com suas feitiçarias. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Depois, porém, passaram a crer na pregação de Filipe sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, e homens e mulheres se deixaram batizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13. Também Simão abraçou a fé, fez-se batizar e se tornou adepto de Filipe, porque ficou fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Pedro e João na Samaria. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 15. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16. Pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18. Simão viu que o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 19, e disse: dai também a mim este poder, para que aqueles a quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: que o teu dinheiro vá contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus por dinheiro? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 21. Não te cabe parte alguma neste assunto, pois teu coração não é reto diante de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22. Converte-te desta tua maldade e suplica ao Senhor que Ele perdoe esse pensamento do teu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 23. Pois eu te vejo entregue ao fel da amargura e ao laço da iniquidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 24. Simão lhe respondeu: suplicai vós por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que dissestes. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25. Eles deram então solene testemunho e proferiram a palavra do Senhor. Voltando para Jerusalém, anunciavam a boa nova em muitos povoados dos samaritanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai em direção do sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. Filipe levantou-se e foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 28. Estava voltando e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. Filipe acorreu, ouviu o eunuco, leu o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. O eunuco respondeu: como poderia, se ninguém me orienta? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, emudeceu e não abriu a boca. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 33. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Faltam quanto, meu nome? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 34. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35. Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, quem pede que eu seja batizado? Versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38. Será que dá tempo? Não. O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Atos dos Apóstolos 8, 40. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades até chegar a Cesareia. Até lá, tudo de bom, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.